Deixa eu só... Aqui. Bom, antes de começar essa live, eu vou estar ancorando a minha guardiã, tá? Aqui do lado eu vou estar seguindo um script, né? Então, Laroye, Pombagira, 7 saias da lira, seja meus olhos, meus ouvidos e meu escudo durante a realização desta live. Amém. Bom, gente, eu sou Bianca, né? Vocês que estão me seguindo aqui provavelmente já me conhecem, ou de algum atendimento, ou de alguma sala de terapia, ou aqui da internet, ou da minha vida pessoal. Eu inicio agora o programa Fala Comum, né? E ele vai ficar gravado aqui para quem for assistir depois. O programa Fala Comum surgiu como uma ideia há uns anos atrás, né? Mais ou menos um pouco mais de um ano atrás, só que ficou adormecida e esse ano surgiu de volta, né? Ressurgiu há uns meses atrás, e só que de uma forma um pouco diferente, porque não vai ser só eu que vou realizar, né, o programa, ele vem junto com as pombagiras e é uma novidade para mim. Eu ainda não sei dizer muito bem como eu estou me sentindo sobre isso, mas eu estou bem surpresa e animada, né, para realizar esse trabalho. Então, assim, eu deixei os comentários desativados no início, justamente porque eu dividi esse programa em duas partes. A primeira parte, eu vou trazer uma mensagem de alguma pombagira, que eu vou fazer o sorteio, né? E na sequência também vai ter um sorteio para que você escolha qual que é um número, e essa mensagem ela vai estar direcionada para quem acertar esse número que foi adivinhado, que essa pombagira também vai passar essa mensagem para você. E a segunda parte do programa, que é o programa Fala Comum, vai ser sobre eu discorrendo, falando do tema com vocês. E aí eu vou estar abrindo aqui os comentários para vocês participarem também, tá? Bom, antes de começar, eu só vou ver se tá dando para me escutar direito. Eu testei o microfone antes. Deixa eu só... Você que tá assistindo, você tem como só mandar um coraçãozinho só para eu ver se tá tudo bem, para não precisar desativar? Senão eu desativo aqui para... Deixa eu ver quem que tá aqui. Luiz, tá dando para me escutar bem? Luiz? Tá? Obrigada. Então eu vou voltar aqui. Bom, vamos lá, gente. Eu vou começar com o sorteio da Pombagira Mensageira de hoje. Só um momentinho, né? Isso aí é um processinho mecânico aqui. Vamos lá. Pombagiras. Quem vai vir hoje falar com a gente? Vai ser uma pombagira sem falange. Uma pombagira que trabalha sozinha. Vamos lá. 14. Vamos lá, gente. Vamos descobrir quem é essa pombagira que vai vir falar com a gente hoje. Vão colocando as intenções de vocês, porque a mensagem da pombagira vai ser em relação ao tema, tá? Que é medo de me expor. Vamos lá. Pombagira, quem vai vir falar com a gente? Ah, eu sabia que ia ter coisa de... Gente, eu tava com esse pensamento na mente hoje, que ia vir alguma coisa de cova, catacumba, alguma coisa assim, mas veio a Pombagira Maria Sete Covas. Eu vou anotar aqui, porque eu vou estar escrevendo depois pro pessoal que vai assistir a gravação. Que legal. Deixa eu anotar aqui e eu já chamo ela. Peraí. Pombagira Maria Sete Covas. E eu sabia que era 7 também. Gente, olha que incrível. 7 covas.
Vamos lá, acho que eu tô mais animada que vocês. Vamos lá, então. Bom, Laroie, Pombagira, Sete Covas, seja bem-vinda. Qual mensagem você quer passar para as pessoas hoje? Ó, aqui tá o meu tarô. É o tarô universal das bruxas, que está encantado pela egrégora das pombagiras, tá? Então, eu vou trazer aqui a mensagem. Essa mensagem é uma mensagem coletiva, atemporal, para todas as pessoas que estiverem sintonizando com essa live. Então, essa mensagem ela é para todos vocês que sintonizarem. Mesmo que seja agora, seja depois. Vamos lá. Então, gente, o que a Pombagira Maria Sete Covas está falando, né? Em relação à expressão de vocês, existe uma sensação de aprisionamento, né? Que vem com essa carta aqui, tá vendo? Essa carta de 8 de espadas. É como se vocês se sentissem atados para estar manifestando, expressando, comunicando. E isso tem a ver com o feminino de vocês, emocional, uma parte emocional que é o receber, né? Aqui com a Rainha de Copas. É como se tivesse muito seco. Essa questão emocional está muito seca. Como se vocês não tivessem conseguindo ter acesso a emoções, porque tá muito condensado, sabe? Como se tivesse gélido, só que não tem nada ali, tá seco. Como se tivesse seco, o poço tá seco, gente. E isso tem muito a ver com uma expectativa que vocês têm sobre relacionamento. Então, o que vocês entendem sobre relacionamento é um relacionamento muito positivo, uma coisa boa, e é muito possível que a experiência que vocês tiveram sobre relacionamento não foi assim tão legal, né? E isso secou o poço, assim, né? O que você recebeu não era o que você estava esperando, e aí você não consegue mais receber, né? Você não aceita mais que joguem água dentro desse poço. É a metáfora que tá vindo, gente. Ver se faz sentido aí pra vocês. Deixa eu ver aqui. O que a Pombagira Maria Sete Covas está falando? O que ela está pedindo para vocês, né? E orientando um equilíbrio, né? É necessário, mesmo que vocês estejam desse lado aqui mais baixo, tá vendo? Mesmo que seja no dia a dia, tá capengando mais pro lado negativo do que positivo, né? Para vocês buscarem uma forma de equilibrar essa dança para que esse gelo aqui, ó, tá vendo que aqui tem um gelo atrás, ele comece a derreter. Então é necessário que sejam tomadas iniciativas para vocês conseguirem olhar para essa questão, tá? Pede que vocês toquem nessa questão no dia a dia. Vão buscar algum tipo de equilíbrio emocional dentro dessas relações pessoais de vocês, né? E aí, né, essa aqui é a roda do ano, né? O que acontece? A parte que me chama muita atenção é essa lado de cá, né? A roda do ano, ela começa desse lado de cá, tá vendo? Então, aqui, a gente está falando de um momento mais futuro. Vocês começando, tá vendo que aqui tá verde? Vocês começando a mexer, a movimentar nessas questões de relacionamento agora, no início do ano, lá na frente, olha que legal, lá na frente, lá pelo mês aqui, ó, deixa eu ver, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, lá para agosto vocês vão estar começando a ter alguma diferença aí em relação a esse receber de vocês.
Vocês vão estar conseguindo fazer um contato, uma interação aí com, né, com pessoas, em relação à expressão de vocês. Bom, deixa eu ver aqui mais o que. Aparentemente, as pessoas que estão assistindo essa live são pessoas muito criativas, né? Aqui eu tenho a imagem do 7 de copas, são pessoas muito criativas, só que essa criatividade, ela cria muitos cenários sobre coisas que vêm acontecer. E como aqui a gente está falando de copas, que é muito relacionado a emoções também, quando você tem muita vontade de ter o contato, tem muita vontade de ter aquela interação. Só que aí, por exemplo, vai acontecer uma coisa daqui a pouco, e aí você não consegue fazer nada, a não ser se preparar para aquilo, e não consegue prestar atenção em outra coisa. E isso acaba criando muitos cenários que dentro desse cenário pode estar dificultando ainda mais o movimento, né? Bom, aí no final, né, uma carta para fechar, a Pombagira Maria Sete Covas fala que vocês precisam realmente olhar para isso, mas de uma forma... Não é de uma forma leviana, precisa ser elaborada, as questões precisam ser elaboradas. Não vai adiantar vocês... Ah, foi isso que aconteceu, ou olhar de um panorama que não seja profundo, vai precisar ir para dentro e fazer toda aquela digestão das coisas que aconteceram, tá? Então, esse é o recado da Pombagira Maria Sete Covas para todos vocês, né? Maria Sete Covas, obrigada por essa leitura, né? Agora eu vou embaralhar o baralho de novo, vou limpar a energia e, nesse momento, né, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Deixa eu só limpar aqui o baralho para desconectar da energia. Ainda com a Pombagira Maria Sete Covas, ela vai passar uma mensagem mais específica para alguém. E aí vocês escolhem um número de 1 a 12. E aí o número que eu sortear aqui vai ser para a pessoa que adivinhou esse número, tá? Então vocês vão escolhendo aí, já escolhe. Eu vou sortear aqui para ver quem é que vai ser essa mensagem. Aí se vocês quiserem depois contar se foi para vocês, como é que foi receber essa mensagem, vocês podem dizer no comentário depois, que isso ajuda também na divulgação do meu trabalho. Bom, vamos lá. E aí, Pombagira Sete Covas, Maria Sete Covas, para quem que é essa mensagem? Você. O número sorteado foi o número 12. Então, para você que pensou no número 12, essa leitura agora vai ser para você em específico, tá? Vamos lá. Baralhei, Pombagira, Maria Sete Covas. Qual mensagem você quer passar para essas pessoas que escolheram o número 12? Nossa, forte. Tem uma coisa muito forte aqui, peraí. Vamos lá. Ixi. Foi bem... Vamos lá. Nossa, que energia forte. Jesus. Peraí. Não. Você é o quê? Você é daqui. Vamos lá. Essa é uma leitura intuitiva, tá? Eita. Bom, para você que escolheu o número 12, tem alguma coisa do seu passado que você precisa deixar. É alguma coisa emocional que te prende nesse passado. Você não consegue... Parece que você está travado, não consegue seguir se você não conseguir deixar isso para trás, tá? Vamos ver se ela fala alguma coisa mais específica aqui. Ai, meu ouvido tá doendo. Ui, o ouvido tá doendo. Vamos lá. Vamos lá. 4 de
Olha, veio uma informação mais específica em relação ao bloqueio, tá? Que a carta apareceu de novo. Então, para você que escolheu esse número 12, tem uma informação mais específica em relação a essa questão do passado que está te prendendo. Exatamente. O que ela está falando aqui? Ela não está falando do problema, ela está falando do que vai acontecer se você fizer esse movimento agora, tá? Que ela sugeriu, porque apareceu de novo aqui a questão do relacionamento, que na leitura anterior falou sobre como vocês estão na mesma energia da leitura de hoje, então é tipo uma continuação, entendeu? Mas para quem escolheu o número 12. Essa questão de relacionamento que você acreditava que seria de uma forma e recebeu de outra, ó, ela está falando aqui de novo, ó, sobre a roda da vida. Se vocês começarem do número 12 a olhar para essas questões da forma como ela sugeriu lá no início, o que vai acontecer em relação à expressão de vocês? Deixa eu só pedir para o pessoal fazer um pouco mais de silêncio aqui, rapidinho. Licença, gente, vocês podem falar um pouco mais baixo que eu estou online? Obrigada. Gente, desculpa, tive que pedir silêncio aqui. Vamos lá. Se vocês conseguirem fazer esse movimento agora, o que aguarda vocês? Aguarda um empoderamento, aqui que é a carta do imperador. Uma postura de alguém que consegue fazer essa gestão, né, de expressão, essa gestão de comunicação, essa gestão de você ter esse contato com o outro. E existe aqui essa carta do Seis de Paus, é como se geralmente quando a pessoa sai com essa carta, tá vendo essa pessoa em cima do cavalo? Geralmente é o consulente, a pessoa para quem eu tô lendo a energia. E tá vendo essas pessoas na volta? Parece que vocês encontram o de vocês. O que seriam os de vocês? Seriam aquelas pessoas que vão fazer aquelas trocas que vocês vão se sentir mais acolhidos, sabe? Parece que aquela troca é uma água que você gostaria que a pessoa colocasse no posto. Então parece que fazendo essa... E eu acho que a próxima carta vai dizer qual é o tipo de tratamento que vocês vão fazer ou busca que vocês vão precisar fazer. Mas é como se tratando essa questão, olhando para essa questão desse bloqueio que está te deixando lá atrás e está te impedindo de fazer essa interação, vocês vão conseguir encontrar as pessoas do convívio que vocês querem, com as trocas que fazem sentido para vocês, sabe? Bem legal. Vamos ver se é a carta que ela... Deixa eu ver. Ela está falando que para muitas pessoas pode ser uma abordagem diferente, mas eu sinto, aqui saiu de novo o 2 de pentáculos, tá vendo? Mas o que me chama muita atenção é essa parte aqui do cinto, tá vendo? Bem aqui no meio, e fica bem no plexo solar. Então, caso vocês venham a buscar algum tipo de acompanhamento ou alguma questão, olha para as experiências, os momentos que vocês estavam muito para fora, né? Um momento muito solar. Então, quando você foi para o mundo, né? Quando você decidiu ir como pessoa inteira e ter esse contato com o externo, né? Geralmente ali, quando a gente está, cada um vai saber da sua vida, mas nas interações de relacionamento, quando a pessoa ela sai e não está mais ali sob a guarda da família e vai para o mundo, vai para o externo e tem esse contato. Então parece que tem muitas feridas também desta fase. Tá? Então, se vocês não souberem por onde começar, começa por aí que é uma boa indicação dela para vocês. Se não sabe por onde começar, começa do plexo solar, né? Começa dessas interações. Bom, gente, essa foi a leitura de vocês, né, para o número 12. Lembrando que vai ficar gravado, se vocês quiserem assistir de novo depois. Deixa eu só limpar aqui o baralho.
voltaram, né? E agradecer a Pombagira, mensageira de hoje, Saravá, Pombagira Maria Sete Covas. Obrigada por essa mensagem, obrigada por participar do programa de hoje. Eu agradeço e libero. Bom, primeira fase passou, né, gente? Agora eu vou abrir os comentários. E eu anotei e rasguei o papel, gente. Como assim? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Vamos ver quem tá aqui. E aí? Fez sentido para alguém? Se vocês quiserem comentar, vocês fiquem à vontade, tá? Eu achei muito legal. E hoje de manhã, hoje mais cedo, eu tava com isso, catacumba. É alguma coisa de caveira, é alguma coisa de cobra, ou de cova. 7 catacumbas, mas não foi catacumba, foi caveira. Ou foi 7 covas que apareceu hoje, eu achei bem legal. Você escolheu 3? Ah, entendi. E eu não escolhi nenhum, você acredita? Que a mensagem pode ser para mim também, mas eu não escolhi nenhum. Interessante. É a Choi? Que tá no que pra quê? Bom, gente, fiquem à vontade. Você escolheu 7, Maria? Então não foi pra você? Mas vai sair pra alguém que for assistir essa live depois. Mas a gente sempre tem o que ressoar, verdade. É verdade. Tem, principalmente na primeira parte, né? Faz muito sentido também. A primeira parte é pra todo mundo, tá? Mas às vezes, para quem sorteou esse 12, foi uma pessoa que a Maria Sete Covas, ela precisava. Ela percebeu nesse fluxo. Não foi para você, Isabel, mas quem sabe na próxima, né? Nesse fluxo, mas a primeira leitura é para todo mundo que tá aqui, tá? Às vezes ela percebeu que alguém, né, iria assistir e que seria mais assertivo passar a mensagem para essa pessoa. Então isso é bem legal. Bom, gente, eu escrevi aqui. Tenho aqui um esqueminha, né? Só para eu não me perder, caso a gente vá fazer essa conversa agora, né? Eu queria saber de vocês se tá tendo muito barulho de fundo, que aí qualquer coisa eu coloco um fone de ouvido aqui, mas geralmente ele chia. Se tiver, vocês me falam, por favor? Oi, Shoei, a própria Shoei é ótima, né? Bom, gente, o que acontece? Eu decidi fazer... Ah, que bom, Shoei. Ó, que bom, Isabel. Eu decidi fazer sobre o medo de me expor porque vocês sabem que eu sumi daqui, né? Eu fiquei 5 meses fora. E isso foi uma questão. Não foi uma escolha assim, eu vou parar de me expressar, né? Vou parar de estar aqui. Não foi assim que aconteceu. Foi uma situação que eu precisei. Deixa eu fechar a janela que tá me atrapalhando. Pera aí, galera. Gente, por favor. Gritinho, né? Faz parte. Bom, então, né, eu saí, eu precisei, eu fui forçada por uma situação a não estar mais presente aqui nas redes sociais, e essa situação foi uma situação interna. Tá vendo? Sabe aquela carta que apareceu hoje? Não é à toa que sou eu que estou fazendo esse programa, né? Tamboperando é ótimo. Aquela carta da pessoa travada, dos 2 de copas. Foi assim que eu me senti. É como se eu não conseguisse fazer um movimento. E esse não conseguir fazer um movimento foi justamente por essa questão emocional. Eu precisei fazer vários movimentos depois
para conseguir fazer, para estar aqui hoje, de volta, né? Então, eu justamente escolhi esse tema porque foi a questão que me afastou aqui do meu trabalho, né, na internet com vocês. Foi exatamente eu ficar nessa defensiva, justamente por questões anteriores que eu tinha passado, e é assim, né? Até eu estava refletindo que quando a gente vai fazer live, os assuntos eles emergem para poder a gente entender muito bem o que a gente vai estar falando para as pessoas que vão estar entrando em contato com a gente. Ah, que bom, Chui. Fico feliz que seja uma alegria. E é justamente em relação a esse valor, sabe? Porque a minha questão é uma questão muito de valor pessoal e tem a ver com os relacionamentos. Não é à toa que foi o que saiu na leitura daqui, né? Que como tudo é por sintonia, quem está falando aqui tem a ver com a relação, ou já geralmente na terapia energética espiritual, é uma pessoa que passou por aquele problema e conseguiu dar passos à frente. Então, por exemplo, na leitura que eu fiz hoje, que a Maria Sete Covas trouxe pra gente, essa mensagem, é justamente como se eu fosse essa pessoa lá atrás. Lá no início do ano, fazendo um movimento em relação aos meus relacionamentos. Então, por exemplo, de lá para cá, de quando eu parei para cá, eu estou aplicando um bloco de tratamento da metodologia em mim, que foi sobre relacionamento. Eu finalizei 2 blocos de atendimento em assistidos, que foi sobre relacionamento, todos eles envolvidos com relacionamento afetivo, e isso fez tanta mudança na minha vida, esses blocos e vários outros tipos de atendimento que eu fiz. Então, assim, eu sinto que eu sou uma pessoa muito corajosa, porque ou então a dor estava tão grande, só que como eu não conseguia perceber, eu decidi fazer tudo o que as minhas ferramentas me indicaram, porque é a forma como eu me comunico com a minha espiritualidade. E eu confio, porque me trouxe muitos ganhos atrás. E eu decidi seguir por isso porque estava doendo muito. Tanto que me impedia de fazer o movimento que eu queria fazer. E isso eu não conseguia aceitar. Eu tenho um espírito muito livre, né? E de muito movimento. E eu estava muito parada. E isso doeu bastante. Então, assim, eu precisei ficar afastada. Porque eu precisei desse afastamento, eu não conseguia vir, e foi um momento justamente para eu lidar com as minhas questões pessoais, para eu lidar com essas minhas dores, né? E hoje eu ainda estou, né, dentro desse processo, tanto que eu estou conseguindo mais me comunicar agora, mas eu estou fazendo um monte de movimento, que até o pessoal que está aqui online, a Cho e a Isabel, elas me acompanham mais de perto, elas sabem que eu me jogo mesmo, eu faço mesmo o que precisa fazer, porque eu confio muito que... Ou por falta de opção também, porque assim, eu já testei tanta coisa, e aí eu percebi que o que eu achava que era, o caminho que eu achava que era o que funcionava para mim. E aí eu fui andando, eu fui aprendendo, eu fui me conectando. E hoje eu tô aqui fazendo uma coisa, né, que era um sonho meu, que eu descobri que eu tenho um potencial criador muito grande, que foi até uma carta que saiu para vocês hoje. E funciona, né? Funciona para todo mundo? Não sei, mas funciona para mim e para quem chega até mim, né? E eu tenho certeza que é bom. Então, assim, foi o que aconteceu comigo e por isso que eu quis falar com vocês sobre esse medo de expressar, né? Que assim, há 5 meses atrás eu não conseguia ver solução, então eu fui atrás da solução. E hoje, por exemplo, quando eu chego agora para o momento de agora, e aí eu me pergunto assim, tá, e qual que é a solução que eu enxerguei? É continuar fazendo o que eu estou fazendo. E ao mesmo tempo, agora que eu consigo, eu não estou pronta, né? Não existe estar pronto. Estar pronto é quando eu consigo já fazer o que eu quero fazer. Quero estar aqui falando com vocês. Então agora é fazer um movimento junto, né? Porque assim, isso já é uma coisa que eu acredito como pessoa, que não adianta você trabalhar só numa via e deixar as outras abandonadas, né? Isso é uma coisa pessoal minha, tá, gente?
Por exemplo, eu vou me tratar e vou ficar limpa. Aí quando eu terminar, eu tenho o quê? Não construí nada, eu não vim aqui, não trabalhei. Porque assim, para quem é terapeuta, a gente melhora muito tratando o outro. O que nos motiva, o que nos faz bem é trabalhar com o outro. A gente fica mal se a gente não faz isso. Então, assim, dentro desse período eu não deixei de atender. Eu só não conseguia vir aqui e fazer coisas com muitas pessoas. Então, por exemplo, fazer coisas com muitas pessoas eu sendo a terapeuta, tá? Porque eu participei de um monte de grupo, principalmente aqui com o Que Pra Que, eu participei de vários circuitos, eu fiz um monte de coisa e eu não tenho medo de falar o que eu tô pensando, sentindo. Mas para eu estar no cargo de responsabilidade, foi uma coisa que eu aprendi depois, né? Com esse passado tempo, é que assim, para você curar, você precisa estar numa estabilidade. Você precisa estar bem para poder ajudar o outro. E isso existe um estar bem 100%? Não, existe um estar bem assim, por exemplo. É que nem aquela carta do equilíbrio. É assim, se eu tô pior do que o outro que precisa de ajuda, eu não vou conseguir ajudar. Mas se eu tô melhor um pouco e essa troca for me beneficiar, então, por exemplo, alguém vai me contratar para eu aplicar um tratamento. E dentro daquela questão que a pessoa precisa, eu tenho como fazer o tratamento, então para mim tá tudo bem, né? Mas a minha trava estava aqui mesmo na expressão. Ai, gente, falar sozinha é ruim, né? Eu tô falando sozinha aqui e tá ruim, eu queria falar com alguém. Bom, se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, que não a live vai acabar rapidinho, mas não tem problema também não. Eu volto na quarta-feira que vem. Como que eu agi, né, para eu me mover apesar do problema? Foi exatamente isso. Eu busquei um tipo de autogestão. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei limpar, né, limpeza pesada. Fiz a metodologia humanoterapeuta, estou fazendo, né, continuei fazendo os movimentos que eu conseguia dentro do tratamento com o outro. Isso achei engraçado. Eu sei, Chui, mas é porque eu tô só vendo a mim e os comentários de vocês. Aí parece que eu tô falando sozinha. Mas é pra isso que a live serve também, né? Então, é uma falta de costume mesmo, que já tem tempo que eu não faço. Então eu fiz bastante limpeza. E essa questão de você olhar para as situações do passado aconteceu muito. Ficou sem imagem? Eu sumi, gente? Eu sumi? Eu desapareci? Vocês estão me vendo? Ah, foi só para você, Chui. Tá. Então, então eu fiz muita limpeza e eu também participei de muitos círculos da vida, muita. Eu tive alguns contatos diferentes também com a espiritualidade, né? Inclusive agora, por exemplo, eu tô tendo esse envolvimento com as pombagiras, né? O envolvimento com os Exus. Tá bom, Chui. Com outras entidades também. E eu não sei, assim, aconteceu muita coisa, mas eu olhei muito para as questões do passado, de uma forma muito sem escolha. Eu não tive escolha, eu só fui fazendo o que aparecia e que aparecia nas minhas ferramentas que era para fazer e que eu sentia que era para fazer. E então essa achei engraçada, gente. E então eu fui, né, me aprofundando mais e assim, o que eu posso falar para vocês? Cadê? Na medida que fui fazendo as coisas, eu conseguia me continuar. Então, todo passo que eu dava hoje me permitia continuar no outro dia. E assim, eu usei tudo que eu tinha para continuar fazendo o movimento.
Então, para quem conhece meu trabalho, sabe que eu trabalho com várias ferramentas, né? E eu usei tudo que eu tinha, que aparecia que eu precisava fazer, eu fiz. E eu confiei muito. Eu confiei bastante nas minhas ferramentas, no meu conhecimento e na minha equipe espiritual. Porque eu sabia que se eu continuasse na situação que eu estava e não fizesse da forma como eu intuía que eu precisava fazer, eu ia ficar num estado ruim por muito tempo, né? E isso exigiu de mim muita coragem, porque assim, você escuta as pessoas falando as formas como tem que fazer as coisas, mas o meu sistema mesmo, ele se move pelo entendimento. Então, quando eu entendo como uma coisa funciona, né, e principalmente essa questão de energia, de espiritualidade, de problemas psíquicos, de dores emocionais, na medida que eu fui conseguindo entender, pegando várias coisinhas que eu já tinha visto, né? Vários conhecimentos, experiências que eu tive em setting terapêutico e comigo mesmo em auto-aplicação, eu fui percebendo que até onde dava para ir, até onde não dava. Como que uma questão interfere na outra. E aí eu fui misturando, eu misturei mesmo, assim, e eu fiquei calada. Por quê? Aí vem o medo de se expressar, né? Porque como eu não me bancava, eu sabia que se eu falasse para alguém, né? E a Choi até ela é a minha mentora, né? De negócio. Se eu falasse para alguém, a pessoa ia falar para mim que não podia fazer daquele jeito. Aí eu ia fazer que nem o Chaves, eu ia travar e não ia fazer. Por quê? Porque o meu valor vinha do outro, né? Quando o outro me critica, eu encolho. E foi isso que aconteceu quando eu saí da internet. Estava bem difícil lidar com essa situação. Então eu fiz assim, eu decidi que eu ia fazer do meu jeito. Eu ia confiar e ia ver no que acontecia, porque precisava mudar alguma coisa. Então assim, eu me coloquei à prova e foi uma prova bem grande. E assim, foi desumano para mim, porque foi uma situação bem complicada, assim. Porque quando a gente não tá bem, que nem na leitura que a gente fez aqui, para vocês que entraram depois, teve recado de Pombagira, se vocês quiserem assistir depois a gravação, tem recado de Pombagira para quem entrou no início, tá? Sobre a situação que a gente viu lá no início, tava bem assim, tudo atado mesmo, eu não tava conseguindo me mover, eu não tava conseguindo me expressar, e eu tava também meio perdida no caminho, né? Eu achava que não estava, mas eu estava. O meu emocional, ele tava bem desconectado, do meu mental, e o meu mental estava bem confuso, né? Então estava tudo muito bagunçado. E essa peneira e esse pôr à prova que eu me coloquei à prova foi de ficar onde eu me sentia bem. Então, por exemplo, tem alguma técnica que apareceu que eu precisava fazer e eu me dava oportunidade, mesmo com receio, né? Eu ia, me dava oportunidade, testava e via que funcionava. E às vezes até minha percepção mudou, e mudou muito, principalmente sobre questões com entidades. Então, por exemplo, Pombagira, Exu, Pachamama, eu descobri tanta coisa. E nesse meio tempo também, com esse alinhamento de limpeza, de muita limpeza energética, e também de permissão, se permitir seguir a si mesmo, né, a sua auto-orientação e ir aprendendo sobre gerir o seu próprio sistema, que foi uma coisa que a Choi me ensinou muito na mentoria, que é assim, o que você quer? E conseguir separar a Bianca do negócio, né? Ó, a Choi tá falando que eu me permiti muito, gente, tive um ponto positivo da mentora aqui. E assim, conseguir entender que o que eu estou fazendo aqui é meu trabalho. E assim, dentro desse processo, que eu fiz coisa. Ó, o Rodrigo que está aqui, né, Rodrigo? Eu vou falar da minha experiência, que eu sei que você já me encontrou por aí em alguns lugares. Eu fiz trabalho de oráculo de trabalho, né, com o Rodrigo. Eu fiz coisa, eu fiz muita coisa. Nem eu acredito. A autogestão é fundamental, exatamente. E eu descobri isso no meio do caminho. E uma das coisas que aconteceu dentro desse processo de depuração, porque eu sinto que eu fui pro fogo lá do centro da terra mesmo, gente. O negócio foi feio. Eu sinto que eu queimei assim de um jeito que vocês não têm ideia.
Foi bem difícil. E até por uma preservação do meu negócio aqui com a Bianca de Terapias, eu decidi me afastar enquanto eu não estava bem. Eu não estava, sabe, não estava legal. E eu amo esse negócio, eu amo estar aqui, eu amo fazer esse trabalho. E eu descobri esse amor dentro desse processo também. Que antes, assim, tinha muita ilusão, né? Essas ilusões que apareceram no início das leituras aqui que eu fiz para vocês, na mensagem da pombagira Maria Sete Covas, foi exatamente, eu construí tantos cenários e tinha tantas questões do passado, né, muita conexão com acontecimentos do passado, muito apego, muita dependência, e isso me impedia de ir para onde eu queria, de fazer o que eu queria. E esse tratamento e esse processo, mas o tratamento da metodologia está sendo fundamental, estou indo para a conclusão dele agora, mas assim, tudo que me cercou, porque não foi só uma coisa, né? Foram muitas coisas. Me levou para ter mais certeza de estar aqui, para ter mais leveza de estar aqui, para saber o que eu estou fazendo, para estar aqui com presença. Porque eu lembro, gente, que antes, quando eu entrava aqui para fazer uma live, eu não estava aqui 100%. Eu não estava. Eu estava pensando no que as pessoas que estavam aqui estavam pensando de mim. Eu estava pensando na repercussão de que ia ter. Não de uma forma saudável, mas de uma forma... Assim, tem uma palavra que vem, ela é meio debochada, mas muito aloprado, sabe? Não era uma conexão real. E agora eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou aqui com presença, né? E isso é libertador. Então, para você que sintonizou com a live de hoje, escuta as mensagens da pombagira, mensageira que veio hoje, com a Maria Sete Covas, que eu li no início. Vê se a segunda mensagem também foi para você. E percebe esse meu exemplo que eu trouxe para vocês, porque eu vivi isso, né? Essa leitura que apareceu aqui hoje para vocês, eu vivi isso há um tempo atrás. E assim, hoje eu consigo me mover. Eu tô 100%? Não tô. Eu tô com problemas ainda de relacionamento. Eu tô tratando, ainda tô me movendo, tô fazendo o que eu preciso para me mover. De vez em quando eu volto pro fogo, eu queimo de novo, mas agora eu sinto que eu já tô numa fase mais umbralina, né, de emoções. Eu saí de todo esse... Eu tenho ainda algumas dificuldades de falar alguns nomes na internet, mas assim, eu saí já dessa parte infernal e vim mais para uma parte umbralina. De vez em quando eu visito ainda o inferno, mas eu estou conseguindo estar aqui com presença, né? E foi uma das coisas que me mostrou como eu sou forte para estar aqui. Eu sou forte para, mesmo diante das adversidades, de estar tudo acontecendo, eu conseguir sentar no meu setting terapêutico e atender os clientes que eu me comprometi de estar lá. Isso foi muito bom. Foi muito bom, contribuiu com o meu processo, mas foi muito bom para mostrar tudo isso que eu vivi, para mostrar a força que eu tenho e a minha missão aqui, né? Então eu venho fazer esse trabalho aqui toda quarta-feira. Eu tava travada nas... Gente, desculpa que a Chui tá falando aqui. Tava travada nas opiniões dos outros, isso. Gente, misericórdia. Então, olha, viu? É muito pudor, né? Mas enfim, não vou entrar em auto-julgamento. Então, assim, esqueci. Eu fui ler o comentário, esqueci o que eu tava falando, gente. Então, vê o que faz sentido para você dentro dessa live. Toda quarta-feira eu vou vir aqui para fazer esse programa Fala Comum, né? E eu vou estar sorteando sempre uma pombagira, que é a pombagira mensageira. A pombagira, que é a guardiã desse trabalho, é a minha guardiã pessoal também, que é a pombagira Sete Saias da Lira. Que bom, Xoi. E ela é guardiã desse trabalho, minha guardiã pessoal também. E aí eu vou sempre estar trazendo a mensagem de uma pombagira aqui para vocês. Ver lá no meu perfil, tem sempre o tema
da semana. E aí, se você tiver algum problema dentro daquela questão, vale a pena você vir. Se tiver curiosidade também para ver a mensagem dela, você também pode vir. E é isso, né? Mensagens finais do programa. Busque os seus sonhos, não desista de você. Trabalhe o seu merecimento, porque você merece muito. Cure as suas dores, porque elas não vão sumir do nada só porque você quer. Recupere as suas forças, mesmo que você tenha que usar elas no meio do caminho, para recuperar as forças, que foi o que aconteceu comigo. Eu tirei força não sei de onde. Cara, eu pedi ajuda para todos os cantos da terra, eu pedi tanta ajuda espiritual, você não tem ideia. E recupere as suas forças e seja livre para ser quem você é de verdade. Viva você. Bom, é isso a mensagem de hoje. Eu agradeço imensamente por quem esteve presente aqui comigo, pelo apoio. Para vocês que vão vir depois e quiserem dar uma força para o meu trabalho, curta, comenta, compartilha para aquela pessoa que você acha que vai fazer sentido. Se vocês gostam, retornem. Ai, Choi, você achou engraçada. Eu perdi o filme da meada, mas faz parte, não é para falar. E é isso. Chegou o fim a live. Muito obrigada, tá bom? Até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigada.